Olá, queridos! Hoje, no Sem Juridiquês, eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível o Poder Legislativo Federal. E para isso, eu vou utilizar a obra arquitetônica magnífica, belíssima de Oscar Niemeyer. Poder Legislativo Federal, esse que é bicameral, ou seja, tem duas casas, duas câmaras. De um lado, a Câmara dos Deputados, onde trabalham os deputados federais, do outro lado, o Senado, onde trabalham os senadores. Em conjunto, formam o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados mais Senado, Congresso Nacional. Olha a imagem aí que vai ficar muito mais fácil para você entender. Vocês estão vendo a obra, o conjunto arquitetônico, que pode ser dividido em duas partes. Do lado direito, vocês estão vendo a Câmara dos Deputados, que é formada por esse prédio mais à direita e essa cúpula virada para cima. Essa Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados federais, os representantes do povo, eleitos quase que proporcionalmente pelos estados. Quanto maior for a população do estado, maior é a representatividade desse estado. Se o estado tiver uma população menor, ele tem menos representantes. Já do lado esquerdo, vocês estão vendo o Senado Federal, formado por essa cúpula virada para baixo e o prédio do lado esquerdo. Esse Senado que é formado por 81 senadores, esses 81 senadores que são equilibrados em relação aos entes federativos. São 3 senadores para cada ente federativo. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, formando 27 entes, que vezes 3 vai dar 81 senadores. Todos esses senadores, deputados federais e seus assessores trabalham rotineiramente nesses prédios aí no centro, que formam uma espécie de H em função de uma conexão entre eles. São 28 andares de prédios, são os prédios mais altos da esplanada dos ministérios, o que dizem que simboliza o maior poder, a proeminência do poder legislativo, que é o garantidor da democracia. Se os assessores, senadores e deputados federais trabalham nos prédios, eles esporadicamente vão para os plenários, onde acontecem as votações e as grandes discussões. Olha aí uma imagem do plenário da Câmara dos Deputados, certamente um dia importante, certamente um dia de grande discussão, porque está cheio o plenário ali, está um monte de deputado federal debatendo e discutindo as suas ideias para a votação. Bem, para finalizar, algumas curiosidades bacanas. Dizem que Oscar Niemeyer pensou nessa estrutura com a Câmara dos Deputados maior e voltada para baixo, para representar o poder do povo, por isso maior. Óbvio que trabalham mais deputados aqui, porque são 513 versus 81, então precisava ser maior. Mas, além disso, ela tem a sua base embaixo e ela abre, como se ela estivesse retirando do chão do Brasil a energia do povo, as vontades do povo e emanando isso para a nação. Já o Senado ele é virado para baixo porque ele dita as imposições da federação. Aquilo que não pode ser feito meramente pela vontade do povo, é uma espécie de controle para o equilíbrio da federação. Tem ainda uma brincadeirinha que diz que essa bacia ela é, dessa forma, a maior, virada para cima porque ela simboliza a arrecadação, o quanto se arrecada de tributos. Enquanto que a bacia menor é virada para baixo porque ela simboliza o investimento de tributo. Brincadeirinha que remete ao quanto que o Brasil arrecada de tributo para o quanto que o Brasil investe na população. O último ponto, que é um ponto interessante para vocês, mas por que é bicameral? Por que existem os dois? E aí, essa aqui é uma solução bacana para você entender. Vamos supor que, por exemplo, exista uma proposta de lei que privilegie, que beneficie alguns estados, uma minoria de estados, que apesar de ser uma minoria de estados, é a minoria que tem a maior população. Então, naturalmente, tem mais representantes na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados Federais. Bem, se esse projeto de lei ele consegue maioria na Câmara dos Deputados, talvez consiga, mesmo beneficiando uma pequena população em detrimento de uma pequena quantidade de estados em detrimento de outros, esse projeto de lei ele vai passar na Câmara dos Deputados, mas talvez ele não passe no Senado. Porque como o Senado é formado por 3 senadores de cada estado, esse Senado tem por objetivo bloquear um projeto de lei que privilegie um estado em detrimento de outro. Então, o Acre, por exemplo, que é um estado que tem menor população e menor representatividade na Câmara dos Deputados Federais, ele tem a mesma representatividade de todos os outros estados no Senado, tem 3 senadores. E com isso, assim a gente consegue equilibrar a federação e impedir que um ente federado com maior população se privilegie ou se beneficie em relação a outro ente federado. É isso. Gostou? Curtiu? Comenta, compartilha. Espero que você tenha aprendido o Poder Legislativo Federal hoje.